mas era telemedicina, porque todo atendimento que você faz à distância do paciente é telemedicina. Só que não tinha esse nome, as pessoas faziam sem botar um nome nas coisas. A mesma coisa sobre orientações, né? O pessoal atendia telefone, dava uma orientação por WhatsApp, né? E isso aí é uma maneira informal de atendimento, mas é atendimento médico, não, né? E precisa ser registrado, tá? Então, as responsabilidades, elas são iguais, né? No presencial quanto na telemedicina, tá? Então, eu acho que não tem diferença, né? A telemedicina é uma ferramenta da medicina. Então, as responsabilidades, a conduta do atendimento, né, os ditames éticos do atendimento são iguais, tá? Então, a teletriagem, eu acho que é uma questão que vai cada vez mais ganhar espaço. Algumas empresas, né, operadoras de saúde, elas já estão trabalhando com esse tipo de serviço de teletriagem médica, tá? Para definir e ordenar a demanda pelos seus serviços de saúde. Tá bom? E no sistema público, acho que isso ajudaria muito a desafogar as UPAs, por exemplo, as emergências, porque quem dá plantão, né, eu já dei plantão, como eu falei lá atrás, né, quem dá plantão, frequentemente, né, entre os médicos, a gente conversa, né, entre nós, e quem dá plantão sempre fala, a maioria dos atendimentos que foram lá podiam ter sido resolvidos num ambulatório, numa unidade de saúde, não era para estar ali na emergência. Mas o paciente, ele não tem obrigação de saber. Ele está com um problema dele, ele quer resolver. E a teletriagem médica poderia ajudar nessa ordenação aí da demanda. Realmente, a gente tem uma realidade no Brasil, que é um país continental, né, muito grande, e que temos muitos municípios pequenos, aqui em Santa Catarina mesmo, a gente tem municípios de 2.000, 1.700 habitantes, e não vai ter um plantão médico à noite, né, numa cidade desse porte, e nem no final de semana. E a telemedicina poderia ajudar muito nessa questão, evitando deslocamentos desnecessários de pacientes que não precisam, né, de um atendimento em um momento presencial. Mas a pessoa, ela não sabe bem o que ela tem, né? Então, um serviço de teletriagem ajudaria muito a evitar deslocamentos desnecessários. Então, eu acho também que é um ponto positivo aí do uso da telemedicina, e em breve eu creio que a gente vai ter cada vez mais municípios adotando esse tipo de ferramenta para poder dar cobertura, né, de atendimento médico fora dos horários que a unidade de saúde está aberta. Né? Porque nessas cidades pequenas, geralmente tem uma unidade de saúde, ela fica lá funcionando das 8 até as 18, então, de segunda a sexta, mas à noite e final de semana não tem. E aí é aquela corrida, né? Eu já vivenciei isso, morei numa cidade menor e eu trabalhava numa cidadezinha bem pequenininha, né? Eu morava numa cidade de 20.000 habitantes e eu trabalhava numa cidade que tinha 1.700 habitantes. E, né, era segunda a sexta ali. E à noite, final de semana, eu tinha que ficar deslocando. E, às vezes, muitas vezes, eram situações que eu também dei plantão no hospital lá próximo, eram situações que não precisavam de um atendimento num pronto-socorro, mas a pessoa, ela está com aquela angústia em relação à saúde dela, ela quer saber o que ela tem, né? Então, acabava tendo deslocamentos, às vezes, muitas vezes, desnecessários para atendimentos de pronto-socorro, que era algo ambulatorial. Então, eu acho que a teletriagem médica ajudaria muito. Olha, uma pergunta aqui: exame físico deve ser realizado pelo médico, ou a triagem feita pelos enfermeiros ou técnicos de enfermagem se enquadra? Olha só, existe a teletriagem médica. A teletriagem médica é uma prestação de serviço médico, tá? Existem alguns modelos de estruturas de atendimento que usam equipamentos de telemedicina, tá? Então, por exemplo, o estetoscópio eletrônico, otoscópio e tal, equipamento, né, para você fazer uma horoscopia, né, enviar a imagem pelo celular. Então, esses equipamentos, às vezes, precisa de alguém treinado para ajudar na operação deles. Então, já existe uma empresa, né, depois vou marcar uma live, né, com um médico que coordena essa empresa, que é bem interessante também, que presta esse tipo de serviço para alguns municípios. Então, eles treinam um profissional de enfermagem, um técnico de enfermagem para manusear o equipamento e o médico está à distância fazendo o atendimento médico do paciente, tá? Isso também no caso, por exemplo, do retinógrafo digital. Aqui também em Santa Catarina, já há muitos anos, tem a telesaúde da UFSC e tem a teledermatologia. Eles treinam a equipe, né, da unidade básica de saúde, principalmente as enfermeiras, ou técnicos de enfermagem, os enfermeiros, para utilizar esse equipamento,
coletar as imagens que são analisadas por dermatologistas, né? É uma forma de atendimento de teledermatologia, tá? Então, temos vários arranjos para isso, mas quando a gente fala de teletriagem na telemedicina, é o médico que deve fazer essa avaliação, tá? Porque existe a telesaúde, tá? Então, assim, o que é a telesaúde? Ela engloba todas as outras profissões também e a medicina, tá? Então, a gente tem a telenutrição, a telefisioterapia, a teleenfermagem, a telepsicologia, a gente tem a telemedicina. Então, todas as profissões, né, de saúde foram contempladas dentro da Lei 14.510, de 2022, na telesaúde, tá? Então, a princípio, quem é profissional dessas outras profissões deve buscar, junto ao seu conselho profissional, as orientações relacionadas ao uso da telesaúde, tá? Porque na enfermagem deve ter uma resolução específica lá de teleenfermagem. A psicologia já usa a telepsicologia há muitos anos, né? Eles já usavam telepsicologia, e eu creio que lá desde 2010, né? Eles já tinham previsão do uso da telepsicologia.